Nova Canção FM passa a apresentar o programa Semeadores da Hora Final. Vamos semear a semente santa que o Senhor mandou. Programação e apresentação a cargo da equipe Semeadores da Hora Final. Aproveite agora enquanto é tempo. Verdadeiro culto em seu lar. A seara é grande, vamos trabalhar prudente e fiel. Programa Semeadores da Hora Final. E a semente preparada, onde está o semeador? O dono da seara já começou a chamada, onde está o semeador? Quem irá pelos becos e valados anunciar? Quem irá? A semente é a palavra de Deus levar. Semeadores, semeadores da hora final, onde estão? Quem dirá? Eis-me aqui a semente plantar. Semeadores, semeadores da hora final, onde estão? Quem dirá? Eis-me aqui a semente plantar. O tempo está findando, a porta se fechando. Onde está o semeador? As almas estão clamando, de tristeza chorando. Não posso me acovardar. Eis-me aqui pra plantar essa semente em meio a mim. Eis-me aqui pregar o evangelho, envia-me. Semeadores, semeadores da hora final, onde estão? Quem dirá? Eis-me aqui a semente plantar. Semeadores, semeadores da hora final, onde estão? Quem dirá? Eis-me aqui a semente plantar. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano. E porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Semeadores, semeadores da hora final, onde estão? Quem dirá? Eis-me aqui a semente plantar. Semeadores, semeadores da hora final, onde estão? Quem dirá? Eis-me aqui a semente plantar. Com muita alegria no coração
um sorriso no rosto. Estamos aqui mais uma vez para juntos nós compartilharmos da palavra de Deus no nosso programa Semeadores da Hora Final, este programa evangélico que tem o principal objetivo de disseminar a palavra do Evangelho, e que Deus venha abençoar a tua vida, meu querido irmão, meu querido amigo. Queremos cumprimentar a todos os nossos amados irmãos com a paz gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus reine no teu lar, na tua família, e que nessas 2 horas de programação nós possamos juntos glorificarmos ao Senhor, ouvirmos belos hinos de louvor a Deus e uma palavra da verdade, né, lida aí pela nossa vida, né? E tenho certeza que Deus tem algo especial para nós nesta sexta-feira. Já queremos cumprimentar também a Lara, que está aí nos auxiliando, né, junto com a Giovana, estão aí nos ajudando nos botões da Nova Canção FM. E você que está sintonizado aí no teu lar, que Deus te abençoe. Você que está nos ouvindo através das mídias digitais, aí através do Facebook, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Seja bem-vindo, que Deus te abençoe nesta noite maravilhosa. Vamos orar a Deus para iniciar esta programação, como costumeiramente fazemos. Vamos entrar em oração, conversar com Deus, é muito importante. Então, nesse momento, te convido, aonde você estiver, eleve o teu pensamento ao céu e vamos falar com Deus. Amado e grandioso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, mais uma vez por esse privilégio que o Senhor nos dá de estarmos nos estúdios da Nova Canção, nesta missão nobre, Senhor, que é levar a tua palavra a todos aqueles que estão com os seus ouvidos abertos para ouvir nesta sexta-feira, Senhor. Neste último dia do mês de outubro, nós queremos agradecer ao Senhor, porque durante esse mês o Senhor esteve conosco, cumprindo todas as promessas que o Senhor tinha nos feito. O Senhor nos protegeu, nos guardou, nos deu vida, nos deu recurso financeiro, alimentação. Ah, meu Deus, eu quero te agradecer pela vida dos meus familiares, minha esposa, meus filhos, minha família em geral, Senhor. Eu coloco todos diante de ti, nesta oração de gratidão, Senhor, por este programa, pela vida dos nossos irmãos mantenedores, aqueles que nos ajudam com as suas ofertas, Senhor, aqueles que oram, aqueles que estão sempre sintonizados com o seu receptor, todas as sextas-feiras. Te agradecemos, Senhor, porque não merecemos, mas o Senhor tem sido conosco e tem nos guardado, tem nos abençoado. Muito obrigado pela vida deste irmão, desta irmã, Senhor, que recebeu a vitória nesse mês, que está alegre nesse momento, orando conosco, agradecendo pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida e sobre a sua família. Agora, Senhor, eu sei que existem pessoas necessitadas que também estão em oração conosco nesse momento. Visita cada lar, Senhor, e com a tua mão de poder faça um milagre na vida desta família, aonde há tristeza, que possa bater em retirada e a alegria possa reinar, Senhor. Aonde há enfermidade, que o Senhor possa ser o médico dos médicos nesta casa e repreender esta enfermidade para a glória do teu nome. Levanta, Senhor, aquele que está caído, aquele que não tem forças para caminhar. Dá força, vigor, graça, virtude e unção do teu Espírito. Senhor, continua conosco, nos dá uma programação abençoada. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. A nossa saudação também ao nosso diretor Bito, que está por aí. Deus abençoe a sua vida. Sempre uma alegria revê-lo. Também a todos aqueles que estão sintonizados através do Facebook, recebam o nosso abraço. Nosso querido irmão Rafael Machado Alves, mais uma vez confirmando a sua audiência. Estou na escuta em São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Grande abraço, irmão Rafael, para toda a tua família. Muito obrigado pela sintonia. Também o pastor Nicodemos Martins dos Santos também está nos dando alegria da sua audiência
né, ali no Rincão dos Mirandas, Santo Antônio das Missões. Um grande abraço, pastor Nico, junto com a irmã Chica e todos que estão convosco aí, em nome de Jesus. Bom, Adilson Machado, né, também está nos dando a honra da sua audiência, nos dando a paz do Senhor. Estamos na escuta do programa no Rincão dos Barcelos. Olha aí, ó, nossos irmãos do Rincão dos Barcelos. Um grande abraço para todos vocês que estão sintonizados aí no Rincão dos Barcelos ali, né, e arredores. Um grande abraço, né, para todos vocês. Recebam o nosso carinho aí. São muitos os ouvintes que nos ouvem aí, né, e nós com muita alegria queremos saudá-los nesta abençoada noite de sexta-feira. Também o irmão João Luiz Figueiredo está mais uma vez conosco, nos dando a alegria da sua audiência. E você que está nos assistindo aí, compartilhe essa transmissão para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e ela é, né, responsável por mudar a vida de muitos, né, que estão sempre ouvindo a sua palavra. A palavra diz, né, que o ouvir da palavra de Deus é o que vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa vida, é a palavra do Senhor. Uma Terezinha Souza está mais uma vez nos dando a alegria da sua audiência. Escuta e pede um hino do irmão Luiz e Thiago e oferece à família e a todos os ouvintes. Nós vamos ouvir então, vamos ouvir aí Alguém Ora por Você com Luiz e Thiago, né, para oferecer aí para a irmã Terezinha, para o irmão Adão Hildo Rodrigues e para todos os seus filhos aí, a sua família. Recebam o nosso carinho. São queridos servos de Deus que estão sempre na audiência da programação, e nós com muita alegria de tê-los na escuta nessa noite. Vamos ouvir aí, né? Vai cantar Luiz e Thiago, Alguém Ora por Você, e na sequência nós vamos ouvir aí o grupo Obras do Rei. Pode rodar qualquer uma deles aí, bem gaúcha. Nós queremos oferecer lá pro São Domingos, especialmente, né, para os nossos irmãos que sempre estão na sintonia lá, irmão Paulo, né, e a irmã Noeli Oliveira, nossos amados irmãos que gostam de um louvor bem gaúcho, e nós vamos rodar então em especial para eles, e também lá para o Passo de Santa Maria, para todos os nossos irmãos que estão sempre na audiência lá, principalmente a nossa irmã Neninha, que sempre está sintonizada, e esse louvor vai em especial para eles. 2 louvores em sequência e nós já voltamos com a palavra introdutória da programação. Às vezes você chora triste, angústias invadem teu ser, os problemas que te cercam parece que não vai vencer. Teu caminho está fechado e a porta não quer abrir. Quero que creias, amigo, o meu Deus está indo aí. Tem alguém orando por você, tem alguém que clama em seu favor. Se você foi abençoado, não é por acaso, a bênção veio do Senhor. Tem alguém orando por você, tem alguém que clama em seu favor. Se você foi abençoado, não é por acaso, a bênção veio do Senhor. Tribulações da vida te causam dores que não têm fim. Tu
tua casa, tua família te preocupam, que eu sei que é assim. Hoje eu oro por você, porque um dia orarão por mim. Deus faz um novo começo quando pensamos que chegou o fim. Tem alguém orando por você, tem alguém que clama em seu favor. Se você foi abençoado, não é por acaso, a bênção veio do Senhor. Tem alguém orando por você, tem alguém que clama em seu favor. Se você foi abençoado, não é por acaso, a bênção veio do Senhor. Não é por acaso, a bênção veio do Senhor. Sigo por aí cantando, rodando pelo Rio Grande, num estilo bem campeiro, falar de um Deus verdadeiro. Essa é nossa missão. Pra você que não conhece, revive, vai candoléu. Te prepara, meu amigo, se quiser morar no céu. Vamos chegando no pulsado vaneirão, eu te convido para abrir teu coração. Pois se você não quiser andar sozinho, em trilhar este caminho, e no céu vai chegar. Os acordes da cordona, cada nota é um sentimento. Falar de um Deus tremendo, eu sempre sei que irei, espalhando a sua semente, fazendo a obra do Rei, rodando neste universo, pois Deus é o nosso maestro, e gaiteando nós lá se vão. Vamos chegando no pulsado vaneirão, eu te convido para abrir teu coração. Pois se você não quiser andar sozinho, em trilhar este caminho, e no céu tu vai chegar. Debaixo do céu azul vai seguindo a humanidade, em busca da paz do mundo, não consegue encontrar. Só existe em Jesus Cristo, na Bíblia está escrito. Eu canto, fale, acredito, que Ele vem pra nos levar. Vamos chegando no pulsado vaneirão, eu te convido para abrir teu coração. Pois se você não quiser andar sozinho, em trilhar este caminho, e no céu tu vai chegar. Maravilha, você está ouvindo a programação
Semeadores da Hora Final no seu rádio e pela internet. Que Deus te abençoe poderosamente nesta noite, né? Tem muitas participações aí e daqui a pouquinho nós vamos estar lendo todas as participações de todos que estão conosco nessa noite, né, meus irmãos? Vamos ler a palavra de Deus para a introdução, depois faremos uma reflexão, né, voltada para esta palavra nesta noite. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Naum, capítulo de número 1. Vamos ler aí, né, o versículo de número 3 e o 4, né, e o 5. Vamos falar sobre a grandeza do nosso Deus, esse Deus que é poderoso e é grande e é maravilhoso, né? Por isso Deus tem abençoado as nossas vidas. Vamos ler a palavra de Deus então, livro do profeta Naum, versículo 1, capítulo 1, versículo 3 ao 5, ou aliás até o 6. Vamos lá. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalece em Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por eles derribadas. Vamos ainda ler o 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Amém. A palavra do Senhor. Depois nós faremos uma breve meditação nesta palavra no final desta programação. Uma saudação ao nosso amigo Abel, que está passando por aí. Um grande abraço, Abel. Vamos atendê-lo daqui a pouquinho. Vamos ouvir mais 2 louvores em sequência aí, né? Eu acho que tem pedido para nós pagar aí, né, Lara? Vamos ouvir aí. O irmão Devanir Carvalho nos ligou e pede o louvor Banco Vazio. Nós vamos ouvir aí o Banco Vazio, né? E aí, se eu não voltar até eu terminar o Banco Vazio, tu pode rodar mais um louvor, tá bom? Eu sei que você está chorando de arrependimento, lembrando das horas gloriosas nas mãos do Senhor. O banco que você deixou ainda está vazio. Você abandonou a igreja e o seu lugar. Agora você se encontra triste e abatido. A igreja ainda está orando para você voltar. Você, irmão, ainda se lembra daqueles momentos, daqueles fervorosos cultos de oração.
tu participavas do vinho e do pão. O banco que você deixou ainda está vazio. Você abandonou a igreja no seu lugar. Agora você se encontra triste, abatido. A igreja ainda está orando pra você voltar. Foi um vaso nas mãos do Senhor. Os dons que tinha recebido agora perdeu. Por causa do mundo de trevas você perdeu tudo. E hoje as bênçãos na igreja você se esqueceu. Você deixou ainda está vazio. Você abandonou a igreja e o seu lugar. Agora você se encontra triste, abatido. A igreja ainda está orando para você voltar. A igreja ainda está orando assim constantemente. Está sempre pedindo a Deus para você voltar. A igreja quando se reúne lembra de você. Volte, irmão querido, para o seu lugar. Você deixou ainda está vazio. Você abandonou a igreja e o seu lugar. Agora você se encontra triste, abatido. A igreja ainda está orando para você voltar. Você deixou ainda está vazio. Você abandonou a igreja e o seu lugar. Agora você se encontra triste, abatido. A igreja ainda está orando para você voltar. Aquele banco da igreja ainda está vazio. Maravilha, ouvimos aí o banco vazio, né? O banco vazio. Esse banco espera o teu retorno. Volte, pródigo, volte para a casa do Senhor. Esse mundo não tem nada para te oferecer. Mas o Senhor sim, o Senhor tem bênçãos e tem a vida eterna no céu para você. Maravilha, estamos alegres falando do amor do Senhor nosso Deus. Muitos irmãos estão conosco. Me alegrei em ver aqui o irmão Arione Oliveira da Rosa, está nos dando a paz do Senhor na escuta. Arione e família, certamente no São João Tujá. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela vossa sintonia aí no São João Tujá. Que Deus vos abençoe poderosamente. Maria Chuquel Villanova, irmão Salmiron, a paz do Senhor. Temos assistindo, peço oração. Deus abençoe, irmã Maria. Um grande abraço para vocês aí, recebam o nosso carinho em nome do Senhor Jesus Cristo.
A irmã Rosenara Ramos Ortiz, mais uma vez nos dando alegria da sua audiência. Um grande abraço para o irmão Elias e toda a família Ortiz, um grande abraço para vocês. A paz do Senhor, estamos na escuta. Mandamos um abraço para meus pais lá na Laranja Azeda, José e Esther. Grande abraço para o irmão José, irmã Esther, um grande abraço para vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe. Aí os nossos irmãos da Laranja Azeda, recebam o nosso carinho, nosso abraço no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Renato Pereira Filho estava, fazia tempo que não falava mais teu nome aqui, homem de Deus. Me alegrei em ver a sua confirmação da audiência na Vacaria. A paz do Senhor, meu irmão, estamos assistindo pelo aplicativo aqui em Vacaria, a nossa Serra Gaúcha. Um grande abraço para vocês aí em Vacaria. Que Deus em Cristo vos abençoe, irmão Renato, junto com a sua família. Nosso amigo Jair Bozetti. Jair Bozetti é em Lajeado. Um grande abraço, Jair. Grande músico. Tivemos um bom tempo aí, tocamos juntos na banda Estúdio de Lajeado. E ficou essa amizade que temos aí com o mestre Jair. Deus abençoe. Obrigado pela tua sintonia nessa noite. Nossa irmã Cristiane Souza também está nos dando a honra da sua audiência. Paz, quero pedir um louvor e ofereço para todos os que estão na escuta, em especial a mãe e o meu compadre Adão Hildo. E também peço oração. Vamos orar, irmão? Vamos crendo na vitória. Domingos Vieira Pereira, a paz do Senhor, meu irmão. Muito obrigado pela audiência, mais uma vez, que Deus te abençoe. E todos os demais irmãos que estão sintonizados aí, recebam o nosso carinho, o nosso abraço, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Grande beijo no coração do meu papai, irmão Adão Pinto, que está sempre na sintonia aí no seu lar. Todos os louvores em especial para a sua vida. E a minha querida mamãe, irmã Joraceli Ribeiro, que também não perde o programa, está sempre sintonizada. Receba o nosso carinho, o nosso abraço nessa noite. Minha esposa, irmã Jo, e o pequeno Kemuel, que certamente estão sintonizados aí também lá no meu lar. Deus em Cristo abençoe as vossas vidas. Prezados irmãos, nós queremos com muita alegria agradecer a todos os nossos irmãos mantenedores da programação, aqueles que através da sua oferta e também dos votos que os irmãos têm feito, eu louvo a Deus porque o voto, ele abençoa aquele que está fazendo a obra de Deus, os projetos da obra do Senhor, e abençoa a quem fez o voto, porque a pessoa paga o voto quando recebe a bênção. E eu louvo a Deus, irmãos, porque esse programa, muitos irmãos têm pagado votos, porque Deus tem feito milagres e Deus tem realizado aquilo que anseiou o coração daquele que vota. E por isso que nós damos graças a Deus pelo que Deus tem feito e tem nos abençoado grandemente. E quero dizer aos irmãos que estamos trabalhando numa grande obra, e essa obra não para, não cessa. Os projetos missionários que nós temos, estamos avançando, estamos em oração, pedindo que Deus continue prosperando e abençoando a vida de todos aqueles que estão semeando na programação Semeadores da Hora Final. Que são eles? Nós temos os mantenedores que todos os meses, irmãos, têm nos auxiliado aqui com a sua oferta, e eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos, que são eles: o irmão Luiz Oneide Barcelos, juntamente com a sua esposa, a irmã Cleci, o nosso papai, irmão Adão Pinto, a irmã Lourdes Lucero Carvalho, lá no Rincão Pelado, sempre está na sintonia. Um grande abraço para a senhora, juntamente com o nosso amigo Neri, e toda a família aí recebam o nosso carinho. A nossa irmã Jussara Nunes, ali do Sarmento, juntamente com o irmão Jorge, um abraço para esta família. O irmão Nenê sempre está na sintonia, receba o nosso abraço aí nessa noite. Irmão Bernardino Braga, ali do bairro Boa Esperança, que Deus em Cristo abençoe o servo do Senhor. Irmão Laurindo Adão Machado, lá do Passo de Santa Maria.
né? O irmão Laurindo é uma bênção. Às vezes ele traz umas latinhas para nós ali, né? Também 1 quilo, que geralmente está indo aí para a cesta, né? Ali do quilo missionário da Assembleia de Deus. E eu louvo a Deus pela vida do irmão Laurindo. Irmão José Castelhano, irmã Maria lá no Sarmento, um grande abraço para vocês, sempre estão sintonizados, né? E são nossos mantenedores aqui. Nossa irmã Rose e o irmão Donizete, um abraço para o irmão Donizete aí, ele esteve ali no posto, né? Nós estávamos meio no serviço, não deu para nós conversar muito, mas ele veio ali trazer a sua oferta e eu louvo a Deus pela vida do irmão Donizete. Um abraço para a irmã Rose e toda a família, em nome de Jesus. Irmão João Batista Duarte, ali do Passo de Santa Maria, também nos ofertou aqui, né? Como costumeiramente faz, todos os meses. Nós também recebemos a oferta do irmão Paulo e da irmã Noeli, lá do assentamento São Domingos. Que Deus abençoe a vida dos servos do Senhor. Também o irmão João Paulo Antunes, né? Ali também, ali do... Agora não é mais no Conde, né? Que os irmãos estão ali no São Cândido, rincão do São Cândido, estão sempre nos ouvindo aí, recebam o nosso carinho. Também o irmão Adão Hildo Rodrigues e a irmã Terezinha Souza, com a sua oferta mensal, nós agradecemos. Maneninha do Passo de Santa Maria também nos ofertou, nós queremos agradecer, louvar a Deus pela vida da serva do Senhor. Irmão Salmiron e a irmã Maria, nosso querido irmão Peri, aqui da cidade, sempre está na sintonia, receba o nosso carinho também, o nosso abraço em nome de Jesus. O nosso querido irmão Adão Braga também pagou um voto, né? Esse voto que ele estava para fazer uma cirurgia dos olhos e numa das suas vistas, né? E realizou e foi uma bênção, ele ficou enxergando, que é uma maravilha. Estava contando o testemunho, muito feliz, e pagou seu voto com alegria. Deus abençoe o irmão Adão Braga. Também nós recebemos um voto do irmão Mariano Braga, também, né? 2 votos, né? Que ele fez, pagou ao Senhor para o projeto Maná, né? Missionário, e eu louvo a Deus pela vida do servo do Senhor. Nós também recebemos uma oferta do irmão Roque Hoffman. Deus abençoe a vida do servo do Senhor. Também do irmão José Luiz Garcia, uma oferta. Deus abençoe o irmão Zica, né, nosso amigo. Nós recebemos uma oferta também do irmão Jaci Zilli. Que Deus abençoe o irmão Jaci, servo de Deus, companheiro ali dos potreiros. Receba o nosso carinho em nome de Jesus. No projeto Maná nós recebemos a oferta do irmão João Batista Duarte, né, que além da sua oferta para o programa, ele ainda direciona uma oferta especial para o projeto Maná. Também a irmã Noeli Oliveira. Nós ainda temos o projeto Latinha, em parceria com muitos irmãos, né? Com a ideia do irmão Neide Barcelos, né? Que tem abençoado aí, né? Através, nós juntamos as latinhas, os irmãos trazem ali para nós no posto, e tudo que nós vendemos, nós estamos injetando no caixa da missão, né? Da missão Projeto Maná aqui, do programa Semeadores da Hora Final. E eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Neide, que tem sido um grande companheiro nessa área, né? E os demais irmãos que sempre trazem, né? O irmão Valdeci sempre está trazendo latinha para nós ali. Os outros irmãos que vêm de fora, muitos irmãos trazem latinha para nós, e nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. Também nós recebemos uma oferta para o projeto Maná do irmão Joãozinho. Que Deus abençoe a vida do irmão Joãozinho, da irmã Lauriana, os demais irmãos que nos ouvem aí no Passo de Santa Maria. Também nós recebemos do seu João Batista, né, que é o sogro do Donizete, uma oferta. E também para o projeto Maná da irmã Ramona, né, que é a esposa aí do seu João Batista lá, né, do Sarmento. Deus abençoe vocês. Também recebemos do irmão Andrei Halber, como os irmãos já sabem, aqui uma oferta. Peço desculpa aos irmãos, ainda estou bem acometido da garganta, irmãos, devido a uma gripe que nos deu, né? Estamos ainda sofrendo um pouco.
às vezes a tosse pega forte, irmãos. E como a gente fala bastante em sequência, aí às vezes dá uma apertada. Mas vamos glorificando ao Senhor. Também nós recebemos do irmão Adão Pinto, né, nosso papai, mais uma oferta especial para o Projeto Maná. Nós temos também a irmã Deusa Maciel, que nos pagou um voto. A irmã Dalzira também pagou um voto para o Projeto Maná. A irmã Maria Valdereza também da Silva, né, pagou um voto para o Projeto Maná. A irmã Simone Martins. A irmã Ninha Martins também pagou um voto para o Projeto Maná. Nós ainda recebemos uma oferta da irmã Nelly Moura. Irmã Nelly Moura. Desculpa, irmãos, a tosse pegou forte de novo. A irmã Nelly Moura, ela não perde o programa. Ela é ali do Sarmento, aqui do Sarmento, né, no interior aqui. E está sempre na audiência. Nós queremos mandar um grande abraço para eles lá. Que Deus abençoe esta família, em nome de Jesus. Também nós recebemos uma oferta da irmã Elisiane Carvalho. Que Deus abençoe a vida da serva do Senhor, que tem nos ajudado aqui na programação Semeadores da Hora Final. Nós vamos ouvir então a vinheta dos nossos patrocinadores e já já nós estaremos de volta. Você está ouvindo a programação Semeadores da Hora Final. Lembrando que você pode abençoar essa programação usando os serviços prestados pelos estabelecimentos comerciais que nos ajudam aqui neste programa. Continue conosco. Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Você está ouvindo a programação Semeadores da Hora Final, que tem o gentil patrocínio dos Postos da Lepiane. Qualidade e bom atendimento. Combustíveis, lubrificantes, filtros, pneus e uma ampla loja de peças para motocicletas. E sem falar na super conveniência. Na troca de óleo, comprando conosco não cobramos a mão de obra. Postos da Lepiane, na Salvador Pinheiro Machado 1012 em São Nicolau e também em Garruchos. Comercial Petrovski e Madeireira Petrovski. Materiais de construções, móveis e ferragens, tudo da construção à mobília. E na Madeireira, madeiras de lei e móveis de qualidade. Venha conferir na Heraclides Caldas 1347 no centro de São Nicolau. Também da Autoelétrica Ramires, especialista em elétrica automotiva e agrícola. Contamos também com uma seção de peças para veículos. Ligue pelo fone 55996789722 e fale com Alceu Ramires. A Autoelétrica Ramires, na Salvador Pinheiro Machado 1672, em São Nicolau. Também do Hot Dog do Teio, atendimento rápido e de qualidade. Ambiente familiar. Servimos comida caseira ao meio-dia. Lanches em geral. Faça o seu pedido pelo WhatsApp 559-9156-3510 ou pelo Instagram @hotdogdoteio, na Salvador Pinheiro Machado, ao lado do Xerox do Coati. Esperamos você! Também do táxi do Luiz Carlos. Viagens de segunda a sexta-feira e prestações de serviços em São Luís Gonzaga. Ligue pelo telefone 99908-4352 e agende a sua viagem. E também da loja Menina Fina, aonde você encontra o melhor da moda feminina e também a melhor forma de pagamento. Aceitamos cartões de todas as bandeiras e o atendimento é especial. Estamos com 30% de desconto à vista. Loja Menina Fina, na Salvador Pinheiro Machado 1246, no centro de São Nicolau. Também da Borracharia do Pé. Seu veículo merece cuidado profissional. Lavagem de veículos e implementos agrícolas. Borracharia em geral. Conserto e recapagem de
pneus, vulcanização, venda de pneus novos e usados. Ainda contamos com uma equipe móvel na prestação de socorro em lavouras. Chame no WhatsApp 55999160523, na Rua Ademar Silva 2169, em frente à cooperativa em São Nicolau. Borracharia do Pé, uma empresa Grupo Dalepiani. Agora em São Nicolau, contamos com a mecânica de motos do Manuel. Aqui sua moto fica tinindo. Conta com uma grande seção de peças e acessórios junto ao posto Dalepiani. Venha fazer seu orçamento gratuito. Mecânica de motos do Manuel. Rua Salvador Pinheiro Machado, ao lado do posto de combustível Dalepiani. Fone Whats 997239014. Mercado Super Campeiro, onde o cliente compra de montão com pouco dinheiro. Temos de tudo um pouco para a família levar para casa. Super Campeiro, além de um bom preço, um atendimento que duvido igual você não viu. Super Campeiro. Lembrando que você pode abençoar essa programação usando os serviços prestados pelos estabelecimentos comerciais que nos ajudam aqui neste programa. Continue conosco. Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Maravilha, meus irmãos. Agradecemos a Deus por todos os irmãos que têm nos auxiliado aqui na programação. Que Deus em Cristo possa abençoar a todos em nome de Jesus. Nosso irmão Sandrinho Padilha Pedroso. Irmão Sandrinho, um grande abraço, companheiro. A paz do Senhor, irmão Tiago. Estamos na escuta, está uma bênção de Deus. Pedimos um louvor, grande vitória, e ofereço para vocês aí e para nós aqui no Bacião. Nós vamos ouvir aí, né? Vamos ouvir com Opus Dei hoje, grande vitória. Estamos aí contentes com Jesus, né? Tivemos um final de semana abençoado, né, irmão Sandro, aí, né, no setor de número 5, onde teve a festividade do Círculo de Oração, 45 anos do Círculo de Oração. Mais uma vez os nossos parabéns às irmãs aí do setor 5, que compete à Igreja Assembleia de Deus do Laranjal e do Bacião, e também do Cambaí, nossas irmãs do Cambaí também, Deus abençoe. Estão lá no Bacião nos ouvindo. Recebam o nosso carinho, nosso abraço, irmão Sandro e toda a sua família. Que Deus em Cristo vos abençoe. A irmã Teira de Oliveira também está nos dando alegria da sua audiência em São Paulo das Missões. Recebam o nosso carinho, muito obrigado pela vossa audiência. A irmã Lisete Lambert também, né? E o nosso grande irmão Diniz Lambert, que é pastor aí da Igreja Assembleia de Deus, que está em 16 de novembro. Estão nos dando a paz do Senhor, irmão. Obrigado, irmã, pela audiência aí. Recebam o nosso carinho. Um grande abraço para o meu amigo Diniz. Um abraço para a senhora aí, irmã Lisete. E todos que estão convosco aí nos ouvindo. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço, no nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir mais 2 louvores em sequência. Vamos ouvir Grande Vitória com Opus Dei, e depois nós vamos ouvir ainda um louvor com Gelson Melo. Vamos ouvir aí um louvor com Gelson Melo, que pode ser qualquer um do Gelson Melo que tu achar aí, pode rodar para nós aí. E depois nós já estaremos de volta com o nosso quadro Oração da Fé. Ombros
chegando. São momentos tão difíceis que até cansas assim. Certo Deus que eu sirvo se esqueceu de mim. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Zonas de angústia, meu filho, eu estava ao teu lado. Te carreguei meus braços quando estavas cansado. Nos momentos mais difíceis, eu fui seu abrigo. Fui seu irmão, fui seu Deus, seu pai, seu amigo. Lembre-se, quando do mundo com amor te tirei. Antes de você me amar, eu primeiro te amei. Nem por um segundo sequer eu jamais te esqueci. Entre os muitos que chamei, a você escolhi. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. Filho, eu não te esqueci, nem jamais te abandonei. Saibas que quando chorou, eu contigo chorei. Filho, eu estou aqui, bem pertinho de você. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer. E hoje uma grande vitória eu vim te trazer.
Jesus em breve vai voltar e com ele eu vou morar na cidade dourada. Jesus em breve vai voltar e com ele eu vou morar na cidade dourada. Eu espero a cada amanhecer ou no entardecer ou pela madrugada. Jesus em breve vai voltar e com ele eu vou morar na cidade dourada. Maravilha, meus irmãos, vocês estão ouvindo a programação Semeadores da Hora Final no seu rádio e pela internet. Que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração da minha mamãe, irmã Joraceli Ribeiro, que está chegando e dizendo a paz do Senhor. Estou na escuta e peço um louvor. Vamos ouvindo louvores, né? E vamos glorificando ao Senhor. Amados, o nosso quadro Oração da Fé nesse momento, um quadro de oração, momento de nós nos darmos as mãos em oração, como sempre fazemos, pela nossa nação brasileira, pelo nosso estado, pelo nosso município, pela nossa família, né? Para que Deus venha salvar os nossos, para que Deus venha realizar milagres em meio ao caos que estamos vivendo, né? Uma sociedade cada vez mais caminhando para o caos, mas o Senhor, Ele está cuidando e guardando as nossas vidas. Então eu te convido nesse momento para nós orarmos ao Senhor, aonde você estiver. Esse momento é um momento de clamor, de oração. Coloque diante do Senhor as tuas queixas, as tuas necessidades, né, para que Deus venha realizar milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Que Deus venha salvar a tua família, a tua casa, os teus filhos, né, todos os teus familiares. É momento de nós nos darmos as mãos. Se nós não buscarmos pelos nossos, quem é que vai buscar, irmãos? É nós que temos que orar, né? Muitas pessoas olham para a nação, olham para os acontecimentos e dizem que esse mundo está perdido mesmo, e já não querem nem orar mais pelo mundo. Mas nós temos que, é o nosso dever, irmãos, orar por aqueles que estão vivendo a sua vida longe do propósito de Deus, para que Deus venha ter misericórdia e o Senhor venha salvá-los, transformá-los, para que possam adentrar ao céu. Então eu te convido nesse momento a você me dar as mãos em oração, para formarmos essa corrente de oração nesse momento. E você, onde você estiver agora, ore conosco nesta hora. Amado e bendito Deus, graças te damos, Senhor, mais uma vez por podermos estar na sua presença,
Te agradecemos, Senhor, por cada um desses irmãos que estão em oração conosco nesse momento, neste quadro Oração da Fé, um quadro de clamor, de oração, um quadro em que nós estamos orando ao Senhor, porque cremos que o Senhor é a resposta para o mundo, Senhor. Cremos que só o Senhor pode mudar a situação em que vive esse mundo perdido, vivendo no meio de uma degradação moral que nós estamos vivendo, Senhor. Os povos estão se perdendo, o amor se esfriando, mas nós estamos aqui clamando ao Senhor, que é o dono da nossa vida e que conhece aquilo que nós necessitamos, Pai. Meu Deus, eu oro pela minha nação brasileira, coloco em oração todos os estados da federação, oro, Senhor, por Brasília, pela vida do presidente da República, Senhor, todos os seus comandados, aqueles que estão em eminência nesta nação, porque esse é o nosso dever, orar pelos aqueles que estão em eminências. A tua palavra diz, Senhor, meu Deus, converte o coração desses homens a ti, salva, Senhor, a nossa nação, muda o quadro da situação. Mas se esses homens não querem nada contigo, Senhor, estão procurando no ocultismo e muitas vezes em lugares em que o Senhor não está, Senhor, arranca eles de lá, Pai. Coloca homens que tenham compromisso com a tua palavra, compromisso com o teu povo, Senhor, com as tuas demandas, Senhor. Por isso nós clamamos a ti, faz uma obra grande no nosso Brasil, Senhor, uma obra que possa alcançar, Senhor, aquilo que nós estamos pedindo, Senhor. Muda o quadro da situação, Senhor, porque estamos vivendo em tempos em que o assalariado não consegue nem mesmo viver, Senhor, com esse salário, porque está tudo muito caro, Senhor. E nós só temos a quem recorrer ao Senhor. Por isso nós clamamos pela nação brasileira. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Olha pelo nosso estado do Rio Grande do Sul. Abençoa os homens que estão em eminência nesse estado, Senhor. Os deputados, o governador, os prefeitos das cidades, Senhor. Meu Deus, abençoa, Senhor, o nosso estado do Rio Grande do Sul. Continua, Senhor, movendo o teu braço e sopra um vento de renovação. Pai, abençoa, Senhor, estes homens, mas se não querem nada com a tua palavra e não querem nada contigo, tira eles de lá, Senhor, e coloca homens que estejam dispostos a viver para ti, Senhor, para que o Brasil seja um celeiro de missionários para pregar o teu evangelho. Abençoa o nosso município, Senhor, de São Nicolau. Nós consagramos essa cidade a ti, Senhor. Repreende todo o poder das trevas, tudo aquilo que não vem do céu seja repreendido agora pelo poder do nome de Jesus. Abençoa o nosso prefeito, o irmão Rafael, teu servo, Senhor. Ilumina a sua mente para que ele possa prestar um bom serviço para a população são nicolauense. Da mesma forma o seu Ademar, que é vice-prefeito, Senhor, os secretários, os vereadores, Senhor, aqueles que trabalham na saúde, que trabalham na prefeitura, todos os funcionários públicos, Senhor. Dá, Senhor, a direção, dá a visão, graça, abençoa os nossos irmãos que estão trabalhando ali, Senhor, para ganhar o seu pão. Senhor, prospera a cidade de São Nicolau, meu Deus. Manda para cá indústrias, empresas que venham, Senhor, de encontro esta cidade, para que os jovens não precisem ir embora, Senhor, mas que o Senhor possa abençoá-los aqui nesta cidade, Senhor. Meu Deus, nós oramos pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, oramos pela vida do pastor Ocir, Senhor. Abençoa o pastor, teu servo, irmã Fabiana. Abençoa os demais, Senhor, companheiros, o ministério da igreja, os evangelistas, Senhor, os presbíteros, os diáconos da tua casa, os auxiliares, os irmãos porteiros, as irmãs diaconisa, as crianças, Senhor, os departamentos da tua casa, departamento dos jovens, departamento de ensino da tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha abençoar, Senhor, prospera a vida dos irmãos, para que haja, Senhor, recurso, para que a obra que o pastor começou ali, Senhor, de remodelação do templo, possa ser concluída num tempo hábil, Senhor.
para que o teu povo possa aproveitar daquele templo que vai ser reconstruído ali, Senhor, para a glória do teu nome. Nós sabemos, Senhor, que tudo que fazemos é para glorificar o Senhor. Por isso, levanta empresários, homens de negócio no meio do teu povo, Senhor. Salva, Senhor, homens de negócio, para que haja recursos, Senhor, para realizar aquilo que o Senhor precisa fazer, Senhor, no meio do teu povo. Pai, nós clamamos, nós oramos e pedimos, Senhor, um vento de renovação sobre a cidade. Abençoa o teu povo na cidade de São Nicolau, Senhor. Continua salvando os filhos dos nossos irmãos, trazendo de volta aqueles que estão longe do aprisco, Senhor. Pai, sopra um vento que possa inquietá-los no mundo e que eles possam voltar para a tua casa, Pai. Meu Deus, nós oramos, Senhor, pelas enfermidades que tem acometido os teus filhos, Senhor, esses que estão orando conosco nesse momento. Quem sabe um leito de dor agora, teu filho está, Senhor, nesse momento, rogando a ti, Senhor, que o Senhor venha curá-lo. Então agora, em nome de Jesus, nós repreendemos enfermidade do sangue, enfermidade das juntas, dos ossos, enfermidade que está alojada no fígado desta pessoa, agora seja repreendido. Toda pedra na vesícula seja destruída, toda pedra no rim, Senhor, agora, Pai. Meu Deus, esse problema renal que tem afetado o teu servo, a tua serva, seja queimado agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Doença do pulmão, doença na coluna, doença nos braços, nas mãos, Senhor, toda tendinite, bursite, Senhor, seja queimada agora para a glória do teu nome, Senhor. Doença na cabeça, no cérebro, Senhor, nós oramos, nós pedimos que o Senhor venha renovar, Senhor, o mapa cerebral dessa pessoa. Meu Deus, repreende todo o Alzheimer, todo o Parkinson agora, Senhor. Meu Deus, todo câncer, todo tumor maligno agora seja queimado pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Que haja testemunho, Senhor, para a glória do teu nome. Visita esse lar agora. Repreende esta enfermidade, Senhor. Meu Deus, essa tristeza, essa angústia que tem acometido o teu filho, essa depressão, essa opressão maligna agora seja destruída, Senhor. Que haja testemunho para a glória do teu nome, Pai eterno. Nós oramos, Senhor, pelas causas da justiça, Senhor, toda causa justa, Senhor, que está lá estacionada no fórum. Toca agora, Senhor, começa a movimentar, dá vitória para o teu servo, Senhor, essa aposentadoria que ainda não saiu, Senhor, esse benefício, Senhor, que está trancado lá, seja agora destrancado, para a glória do teu nome, Senhor. Meu Deus, esse projeto que o teu servo tem no seu coração, que vai glorificar o teu nome na terra, Senhor. Ah, meu Deus, faz a tua obra, manifesta a tua glória, Senhor. Continua, maravilhoso Deus, fazendo o que te apraz, Pai querido. Abençoa os nossos irmãos mantenedores, os estabelecimentos comerciais que nos auxiliam. Abençoa, Senhor. Eu oro pela vida, Senhor, do Manuel, que fez a cirurgia do seu joelho. Abençoa ele, Senhor, que venha sair tudo segundo ele planejou, Senhor, para a glória do teu nome. Este profissional, Senhor, que faz parte da nossa programação. Abençoa também, Senhor, a cada um dos teus filhos e prospera. Dá a vitória, Senhor, e continua conosco. Nós pedimos a tua bênção e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Louvamos a Deus, irmãos. Sentimos a presença do Senhor que está conosco, nos abençoando. O Amador Gonçalves Soares também está conosco aí, nos dando a alegria da sua audiência. Está nos dando a paz do Senhor. Estou na escuta aqui em dois irmãos e peço um hino com Alceu Gonçalves. Nós vamos ouvir aí um hino novo do irmão Alceu, né? Se vocês conseguirem achar um dos novos aí que ele lançou esse ano, né? Vamos ouvir aí, né? Um belo hino, né? Que o irmão Alceu é o nosso companheiro aí, servo de Deus, né? É itinerante, já há 20 e poucos anos fazendo a obra de Deus. E nós vamos ouvir um belo hino então para o nosso irmão Amador Gonçalves, que também está na sintonia da programação. Pode ser qualquer um do seu aí, se vocês não conseguem achar os novos.
Pode ser qualquer um do irmão Alceu Gonçalves aí, pode ser até o... Pode ser o meu testemunho, que é o testemunho do Alceu aí, né? Pode ser esse antigo, esse é bem antigo. Vamos ouvir aí o testemunho do irmão Alceu, né? Esse cadeirante abençoado que tem feito a obra do Senhor nosso Deus. E já já nós estaremos de volta com a programação Semeadores da Hora Final. Às vezes eu fico pensando na dura história do mundo, vivendo sem paz e chorando, perdido como um moribundo. Assim era a vida que eu tinha, vivendo no mar da ilusão, fumando, jogando e bebendo, aos poucos estava morrendo, sem ter Jesus no coração. Por uma arma de fogo, um dia eu fui atingido, no momento em que eu não esperava, fui ferido por meu próprio amigo, mesmo estando ali quase sem vida. A Deus implorei compaixão, pois só Ele podia livrar-me do inferno e da perdição. Em uma cadeia de rodas, hoje estou sem poder caminhar. O inimigo roubou meus passos, impedindo de eu poder andar. Mesmo estando assim desta maneira, eu confesso ser muito feliz, pois se hoje eu não tenho meus passos, mas Jesus me carrega em seus braços, só a Ele eu hei de servir. Pois eu tenho certeza que um dia Jesus Cristo virá me buscar. Então esta cadeira de rodas neste mundo eu irei deixar. Lá no céu eu terei os meus passos e outra vez vou poder caminhar. Andarei com Jesus lado a lado, na cidade de ouro e cristal. Deus açoita o filho que ama, mesmo sendo um grande Deus de amor. E o filho que saiu de casa vem sorrindo ou gemendo de dor. Aqui quero deixar meu conselho a você que está longe do Pai. Volte hoje enquanto é tempo, amanhã será tarde demais. Volte hoje enquanto é tempo, amanhã será tarde demais. Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20 horas e 15 minutos. Maravilha, irmãos, estamos de volta aí com a programação Semeadores da Hora Final, agradecendo a todos os irmãos pela audiência. Que Deus em Cristo abençoe a tua vida, meu amado irmão. Nessa sexta-feira, dia 31 de outubro, estamos finalizando esse mês, né, irmãos? Eu quero louvar a Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã, que chegou até aqui. Deus tem te cuidado, tem te guardado. É motivo de agradecer ao Senhor
pelo cuidado que o Senhor tem tido com a nossa vida, né? Queremos também agradecer a irmã Ana Rita, mais uma vez está na audiência, está nos dando a paz do Senhor na audiência em 2 irmãos. Peço um louvor e ofereço para a minha família no Sarmento. Um grande abraço aí, né, para todos os familiares da irmã Ana Rita, ali no Sarmento, né, a tia Maurília e todos aí, o Valdeci, o Didi, né, Deus abençoe vocês. Os demais irmãos que estão nos ouvindo aí, recebam o nosso carinho, né, ali do outro lado do rio, né, eu sei que os irmãos dos Barcelos sempre estão sintonizados, né, os irmãos lá do Passo da Telha, lá em Garruchos, né, queremos mandar um grande abraço aí para o irmão Mariano Braga e a sua esposa, que estão sempre na audiência, né, os demais irmãos aí que nos ouvem, né, recebam o nosso carinho, o nosso abraço. Que Deus em Cristo venha vos abençoar grandemente. Nós queremos louvar a Deus, irmãos, porque o Senhor tem abençoado, tem prosperado, né? Nós estamos, como já disse aos irmãos, nós estamos conseguindo manter a nossa meta, né, irmãos, de nós mandarmos R$250 para cada frente missionária, né? E Deus tem cumprido com as promessas, os irmãos têm nos ajudado aqui com as suas ofertas. Nós estamos conseguindo manter aí essa frequência, né? Sabendo os irmãos que estamos numa grande obra ali na Argentina, né? Junto com os irmãos ali, o pastor Itiel e seus companheiros, né? Estamos ali fazendo a obra de Deus através da nossa oferta missionária ali do Projeto Maná, né? E também lá para o Piauí, né, irmãos? Não esquecemos dos nossos missionários que estão lá no Piauí, né? Um grande abraço para o irmão João Lima, irmã Dinha Soares, sua esposa, e também os demais companheiros aí, né, que fazem, que ladeiam essa causa nobre, né? E que Deus possa em Cristo abençoá-los grandemente. A irmã Dinha já está por aqui, olha só que maravilha. Irmã Dinha Soares, a paz do Senhor, povo de Deus. Estou na escuta aqui com a internet ruim. Não é fácil, a internet ultimamente está complicada, né? Para todos, até aqui no sul aqui está complicada a coisa, né, com a internet. Mas vamos indo, né, de vitória em vitória, de glória em glória, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmã Rosa Maria Garcia Gamarra também está conosco, nos dando a paz do Senhor, irmão. Estou na escuta. Muito obrigado, um grande abraço para o irmão de Air Miranda. Deus abençoe a sua vida. Grande abraço para o irmão Pedro Klug, né, e a irmã Ieda, o Mateus, a Fernanda e todos os seus netinhos aí, irmão Pedro. Receba o nosso carinho, obrigado pela sua audiência aí. Eu sei que o senhor sempre está sintonizado, né? Ele sempre está na sintonia e nós agradecemos aí. Os demais irmãos aí que nos ouvem aqui na cidade, né? Que Deus abençoe a vida dos servos do Senhor. Estamos, né, entrando no mês de novembro, né? Amanhã já vai ser dia 1º de novembro. E até aqui o Senhor tem sustentado os nossos passos, né, irmãos? Estamos nos aproximando já de mais um ano que está se vencendo, né? E esse saldo desse ano foi um saldo positivo, irmãos, porque nós conseguimos ir fazer a obra de Deus, conseguimos fazer as 3 frentes que a igreja tem responsabilidade de fazer, né? Nós sempre falamos que missão se faz de 3 formas, né? E dessas 3 formas nós temos a obrigação de fazer. Nós temos a obrigação de orar pela obra missionária no mundo, pelos missionários, aqueles que se dispõem a fazer a obra de Deus. Nós temos a obrigação de ofertar com aquilo que nós pudermos, facilitar a vida dos missionários, né? Essa é uma obrigação da igreja. E nós ainda temos a obrigação de ir, né, fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, para que o nome dele seja glorificado e que mais almas sejam alcançadas para servir ao Senhor. Então nós conseguimos durante esse ano ir fazer a obra de Deus, ofertar,
e orar pelos missionários. Então, o saldo é positivo, né, da obra do Senhor. Modinha está e tem sido bênção para muitos. Deus abençoe a todos os irmãos. Obrigado a todos que estão contribuindo, suas ofertas têm chegado até aqui. Olha, os missionários agradecendo, irmãos, o cuidado que vocês têm tido com a frente missionária Missão Avante lá no Piauí, né? Essa obra que não para, irmãos, a obra tem avançado, né? Nós não temos postado muito, até vamos falar aí para a irmãdinha que está nos assistindo aí, se vocês quiserem marcar a página quando vocês postarem aí no Facebook de vocês, marcarem a página do nosso programa, né, Semeadores da Hora Final, porque o Facebook não está autorizando nós compartilhar o que vocês estão postando, né? Não conseguimos mais salvar os vídeos, né, para podermos mostrar o trabalho de vocês aí. Então seria muito interessante se quando vocês postassem alguma coisa, marcassem a nossa página Semeadores da Hora Final, para que os irmãos pudessem acompanhar o que está sendo feito, né? Até lá da Argentina não estamos conseguindo aí carregar na nossa página do Facebook, porque daí dá conflito, né, irmãos? Porque já foram postados vídeos e eles ficam duplicados e o Facebook não está mais autorizando a fazer esse tipo de trabalho, né? Então por isso que nós não temos mostrado muito a obra aí no Piauí nem na Argentina, né? Então eu creio que se os irmãos quiserem fazer esse trabalho aí, né, vai ser uma bênção, né? E nós com muita alegria estaremos mostrando e divulgando mais ainda sobre a obra missionária no Piauí e na Argentina. Maravilha, irmãos, né? Louvamos a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos que tem nos ajudado aqui. Todas as vossas ofertas têm sido de grande valia, têm chegado até o campo missionário. Creio que o ano que vem nós vamos continuar com a obra de Deus, fazendo a obra. Temos o desejo de ajudar aí um missionário em Moçambique, né? Estamos entrando em contato aí com um missionário aí que estamos trocando as ideias aí, né? Que é um missionário que está lá, né, lá em Moçambique. Não sei precisamente qual é a localidade dele ainda, porque estamos recém iniciando as tratativas, mas creio que até o final do ano nós vamos desenvolver esse trabalho e estaremos então com 3 frentes missionárias, né? Argentina, Piauí e Moçambique, né, irmãos? Então desde já eu peço a oração dos irmãos, que Deus nos dê condições de nós poder fazer, né, essa obra, né, que Deus possa, o Senhor colocou no nosso coração, e se Ele colocou, nós vamos fazer, né, irmãos? Nós somos um povoado pequeno e humilde aqui, né, em São Nicolau, e somos também encarecidos de oração, né, dos irmãos, que os irmãos nos ajudem em oração para que nós possa fazer essa obra, irmãos. É difícil, mas é necessário nós continuarmos a fazer a obra do Senhor. Grande abraço para o irmão Luiz Carlos Ramos também, que está nos assistindo aí, nosso companheiro aí, servo de Deus. Que Deus em Cristo abençoe a vida dos nossos amados irmãos. Nós vamos ouvir aí, né, os irmãos Leonel vai cantar bonito aí, Existe um Rio, né? Esse hino é muito lindo, muito antigo, e nós vamos ouvi-lo antes de nós meditarmos na palavra de Deus. Enquanto a nossa técnica está procurando ali, nós queremos saudar o nosso missionário João Lima, que está nos dando a paz do Senhor, chegando aqui para assistir através da live. Um abraço, irmão Tiago, e todos os ouvintes, e o nosso muito obrigado pelas orações e ajudas,
Deus abençoe, irmão João Lima, sua vida, sua família, e receba o nosso carinho, o nosso abraço, no nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir então aí os irmãos Leonel, e depois nós estaremos de volta com a palavra de Deus. Existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Existe um rio que flui como manancial. Sim, existe um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Existe um rio para sedentos saciar. Existe um rio que corre do trono de Deus. Existe um rio da água da vida que é Jesus. Existe um rio que brota da cruz. Existe um rio no olhar de Jesus.
Rádio Nova Canção FM de São Nicolau e a hora certa. 20 horas e 32 minutos. Queridos, nós chegamos no momento mais especial desse programa, momento de nós meditarmos na poderosa palavra de Deus. E nós queremos convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3 até o versículo de número 7. Nós vamos ler a palavra de Deus. Enquanto os irmãos estão procurando, é muito importante que você abra a sua Bíblia e acompanhe o texto conosco. Nós queremos louvar a Deus pela vida da irmã Geni Silva, que está mais uma vez conosco, nos dando a paz do Senhor. Estamos na escuta aqui em casa. Deus abençoe vocês, obrigado pela sintonia. O João Lima também está pedindo orações aos irmãos por um projeto missionário agora do dia 3 a 7 de novembro. Teremos uma semana missionária nos povoados do nosso município de Milton Brandão, onde o propósito é ganharmos almas para o reino de Deus. Estamos fazendo sorteio de 25 cestas básicas. Olha só, irmãos, isso é uma estratégia que eles têm lá, né? Para que as pessoas venham até o culto, para que as pessoas possam se achegar à palavra de Deus, né? Cada lugar é uma situação diferente, irmãos, que é enfrentada. Em São Nicolau é uma coisa diferente, né, irmãos? As pessoas, graças a Deus, nós temos a grande maioria da população trabalha, né, é abençoada, mas lá no Piauí a necessidade é grande. Então eles juntam os recursos, conseguem as cestas básicas e aí eles anunciam que vai ter um culto e no final vai ter sorteio de cesta básica para que as pessoas venham ao culto ouvir a palavra de Deus. Irmãos, é uma estratégia que os irmãos usam lá e tem dado certo. Então vamos orar para que Deus possa multiplicar essas cestas básicas aí e muitas almas possam ser alcançadas para a glória de Deus. Livro do profeta Naum, capítulo 1, versículo 3 até o versículo de número 7, que nos diz assim a palavra de Deus: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, esgota todos os rios, desfalecem Baazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Queridos irmãos, o profeta Naum profetizou um século depois do profeta Jonas a Nínive, que era dos assírios. Os irmãos conhecem a história do profeta Jonas, que foi jogado de uma embarcação e foi engolido por um peixe. Ficou 3 dias no ventre desse peixe, depois decidiu voltar e falar a palavra de Deus, e o peixe o devolveu à praia, então, para que ele fosse até Nínive e pregasse a palavra de Deus. E justamente o povo se converteu na época, né? O rei da época, que era o principal da cidade, convocou um jejum com pano de saco e cinza,
e se voltou ao Senhor, e o Senhor perdoou a cidade e não exterminou a cidade. Mas o tempo passou e o povo começou a voltar às suas práticas errôneas. E então nós chegamos até o profeta Naum, que diz no primeiro versículo: diz: peso de Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O profeta Naum, ele começou a falar o que aconteceria com a cidade de Nínive por causa da sua desobediência e por causa da sua idolatria. São coisas que Deus detesta, é a idolatria, né? Porque o próprio, se nós formos olharmos os 10 mandamentos, um dos primeiros mandamentos é: não farás para ti imagem de escultura, nem do que há no céu e nem no que há na terra. Então nem homem e nem de Deus se deve fazer imagens. Mas o ser humano gosta de imagens. O ser humano não gosta de adorar aquilo que não conhece. O ser humano tem a prática de querer ver com seus próprios olhos carnais o Deus em que ele está se dobrando. E Deus abomina aqueles que se convertem a outros deuses e que adoram esculturas, né? E não somente isso, hoje nós vivemos numa época em que as pessoas idolatram tantas coisas, idolatram jogadores de futebol, idolatram clubes, idolatram artistas, atores, pessoas influentes, políticos. As pessoas idolatram essas pessoas, e Deus detesta esta prática da idolatria. Por isso que muitas vezes nós vimos a ira de Deus sendo derramada na terra e tantas coisas acontecendo, e o povo muitas vezes não está entendendo que Deus muitas vezes está tratando. Porque nós lemos aqui no versículo 3 que o Senhor é tardio em irar-se. Isso quer dizer, podemos entender que ele se ira, se ele é tardio, mas que mesmo assim ele ainda se ira com a raça humana e com as práticas que os homens fazem, com aquilo que desagrada ao Senhor. E nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas, elas estão muitas vezes vivendo a sua vida e deixando Deus de lado, né? Nós falamos em apostasia, né, que estamos vendo no meio do povo, não do povo do mundo, né? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo nunca teve misericórdia. A própria palavra de Deus diz que o espírito do anticristo já está desde a fundação do mundo agindo em meio a todos os homens, e existem aqueles que dão lugar para o espírito do anticristo e começam a viver e fazer aquilo que é a injustiça, porque Deus é justiça, mas os praticantes da injustiça não são adoradores de Deus e não têm parte com Deus. Então tudo aquilo que você vê que não for justo, que for injusto, não provém de Deus. E isso são práticas que Deus abomina, que Deus não quer no meio do seu povo. Mas nós estamos vivendo no meio do povo de Deus uma divisão,
uma inversão, coisas que estão começando a fazer parte da prática do Evangelho nesta última hora da igreja. Existem situações que estamos vendo no meio do povo de Deus. Para estas situações, nós colocamos o nome de apostasia, porque o próprio apóstolo Pedro falou que nos últimos dias nós viríamos o povo apostatando da fé. O apóstolo Paulo e até mesmo o apóstolo Tiago e o apóstolo João falaram sobre estas coisas que aconteceriam nos últimos dias. Apostasia moral, né? O que é apostasia moral? É quando nós começamos a aceitar certas situações que a Bíblia condena, que a Bíblia reprime e que a Bíblia fala coisas que não pertencem à palavra de Deus, que não pertencem ao povo de Deus viver. Então nós estamos vivendo em um tempo de apostasia moral no meio do povo de Deus. Quando os apóstolos falavam sobre apostasia, não falavam do mundo, mas falavam da igreja, do povo de Deus, daqueles que estão marcados com a promessa de redenção, de salvação. E nós estamos vivendo no meio da igreja pós-moderna um período de degradação moral, em que as pessoas estão consentindo com práticas que Deus abomina, que Deus detesta. Quando se ouve da OMS que o aborto é uma questão de saúde pública, nós vemos muitos líderes evangélicos se posicionando a favor desta, vamos dizer assim. Nós com muito estarrecimento vimos certos homens que estão se vendendo por cargos e por tantas outras coisas, e estão embasando muitas vezes em suas loucuras, seus delírios, para dizer que Deus aprova algo deste gênero. E eu quero dizer aqui nessa noite, amados irmãos, que nós, como servos e servas de Deus, temos que nos posicionar em favor do Evangelho e contra essas práticas. Eu citei apenas uma, mas nós temos tantas outras coisas que estão entrando, tentando ocupar o lugar da palavra de Deus na igreja. Então nós temos que nos levantar nesta última hora e nos posicionarmos, porque o próprio Deus, Ele não tem o culpado por inocente, não só aquele que faz, mas aquele que consente com a prática. Porque se nós estamos aqui para pregar a verdade do Evangelho, pregar a palavra de Deus, nós não podemos de maneira nenhuma deixar de falar que Deus não aprova que o lesbianismo, que o homossexualismo, que a vida dupla não faz parte da palavra de Deus, que Deus trata isso como torpeza, algo que não agrada ao Senhor. Nós temos que pregar contra a prática, não contra as pessoas. Há uma grande diferença. As pessoas acham que nós somos contra os homossexuais, ou que nós estamos contra aqueles que praticam essas coisas. Não, nós somos contra a prática, porque a prática, ela é o pecado em si, e o pecado afasta o homem e a mulher de Deus.
e leva o homem para o inferno. Então nós temos que nesta última hora falar aquilo que Deus manda. Deus está presente em todos os lugares. Deus, Ele está interessado na raça humana. Ele quer sim salvar o homossexual, a lésbica. Ele quer sim mudar a vida daquele que pratica todo tipo de torpeza, todo tipo de prática que não agrada a Deus. Por isso, queridos, que estamos aqui nessa noite pregando. Quem parará diante do seu furor, diz a palavra de Deus. Nós temos que entender, irmãos, que o nosso Senhor Jesus é o nosso advogado. E que aqui nessa terra, enquanto nós vivermos, Ele vai advogar a nossa causa. Ele está pronto a nos perdoar. Se nós estivermos com o nosso coração disposto, se nós estivermos com o nosso coração voltado a pedir perdão com sinceridade ao Senhor, a mudar as práticas pecaminosas em que estamos caminhando, e mudar no nosso caminho largo para um caminho estreito, entrarmos pela porta que se chama Jesus, no tempo que se chama hoje, porque o hoje é garantido, o agora é garantido. A porta está aberta para mim e para você hoje. Amanhã não pertence a mim, não pertence a nenhum de nós, mas pertence a Cristo, porque Ele sabe de todas as coisas. Quantas vezes, irmãos, nós pregamos a palavra de Deus e falamos que Jesus está às portas, mas muitas vezes as pessoas deixam para se decidir amanhã, e o amanhã para elas não chega. Por isso nós estamos pregando hoje um Deus tardio em irar-se, mas grande em força, e que ao culpado não tem por inocente. O nosso Deus é um Deus que Ele se vinga sim, irmãos, porque a ira do Senhor, tudo aquilo que nós plantamos enquanto em vida, tudo isso nós teremos que colher. Todas as práticas que praticamos, nós teremos que dar conta perante Deus. Por isso que eu falo a você que está me ouvindo nessa noite. Quem sabe você pode dizer: essa palavra é dura, é ruim de escutar, mas eu quero dizer a você que eu lavo as minhas mãos pelo compromisso que tenho com a palavra de Deus, de falar a você nessa noite: não vá por esse caminho que você está indo, volte-se para Deus, porque o Senhor, Ele quer salvar a tua vida. No versículo 7 nós lemos, antes de nós orar, que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Você sabe o que é uma fortaleza? Se você assistir um vídeo de um tornado, existem vários deles no YouTube, de acontecimentos que acontecem principalmente nos Estados Unidos, quando aqueles grandes furacões entram, no domínio americano, destruindo todas as coisas, muitas vezes as casas são destruídas, e as pessoas já estão acostumadas, elas fazem as suas moradias para baixo do chão, para não serem surpreendidos pela força de um tornado. Isso se chama refúgio, isso se chama fortaleza. A fortaleza não pode ser abalada, e a fortaleza é o nosso Deus. Quando estamos angustiados, o Senhor está conosco, e Ele está conosco todos os dias. Quando nós decidimos mudar a nossa vida, sair de uma vida de prática pecaminosa para uma vida
de retidão e andar segundo ao Senhor. A apostasia moral está presente, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Nós temos também a apostasia doutrinária, ou seja, existem no meio do povo de Deus as pessoas que estão dizendo que a Bíblia mudou, ou que Deus não está interessado mais na sua vida pessoal, mas sim no teu coração, no teu sentimento e unicamente no teu bem-estar. Isso é uma doutrina mentirosa, porque Deus, Ele quer santidade do seu povo, e somente aqueles que lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro terão direito de entrar nas portas dos céus e habitar no Santo dos Santos, diz a palavra de Deus. Por isso nós temos que levar uma vida de santidade em corpo, em alma, em espírito, em prática da verdade, em prática da justiça e em amor a Deus e ao nosso semelhante. Não é tão simples como as pessoas estão vendendo. Por isso a apostasia doutrinária muitas vezes está levando a igreja a se deturpar e manchar as suas vestes, esquecendo da santificação da sua vida para morar ao céu. Como se não bastasse a apostasia moral, a apostasia doutrinária, nós ainda temos a apostasia pessoal, que é algo que reflete na nossa vida cristã. Quando aceitamos ao Senhor, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, nós começamos um estágio que se chama primeiro amor. Um estágio de primeiro amor é quando nós entendemos que Jesus morreu na cruz para salvar a nossa vida, e que temos que viver uma vida regrada segundo a sua palavra, e que temos que praticar seguir os passos de Jesus com a nossa cruz nos nossos ombros. E essa prática nos leva a ter uma vida de santificação. Porém, quando estamos com o tempo passando, quando a nossa vida vai passando e nós começamos a apostatar da nossa fé, nós começamos a olhar para o que o mundo oferece e tentamos muitas vezes padronizar a nossa vida com as práticas do mundo, para que nós não sejamos tão parecidos, não tão parecidos com o mundo, mas também não tão fanáticos aos olhos do mundo. E tudo isso se chama apostasia pessoal. Não faz, mas consente. Muitas vezes não é a favor, mas também não é contra. Tudo isso é apostasia moral, pessoal e práticas que desagradam ao Senhor. Por isso, meus amados irmãos, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. Temos que santificar a nossa vida, as nossas vestes, as nossas atitudes, a nossa maneira de servir ao Senhor, a maneira de nós pregarmos a palavra de Deus. Temos sim que continuar pregando a salvação, pregando as portas dos céus abertas ainda nesse tempo para aquele que quer entregar a sua vida ao Senhor. Mas temos que santificar a nossa vida, a nossa boca, a nossa maneira de agir tem que ser santificada. A nossa maneira de andar, de se vestir, de se portar, santificada ao Senhor, porque senão de maneira nenhuma herdaremos a salvação, herdaremos a vida eterna. Eu deixo essa reflexão, porque o nosso Deus ainda é um Deus de amor, ainda com a porta está aberta,
a porta de salvação. Jesus ainda é o nosso advogado, mas vai chegar o dia em que essa porta vai se fechar. Aí então Jesus Cristo não será mais o nosso advogado, mas sim será o nosso juiz e julgará nós com vara de ferro. Por isso o tempo é hoje de nós voltarmos a servir a Deus com amor e com santidade. Vamos orar nesse momento. Amado e grandioso Deus, Senhor, eu preguei a tua palavra segundo o Senhor colocou na minha boca nessa noite, Pai. Eu lavo as minhas mãos desta palavra. Me ajuda, Senhor, me ajuda a ser santo, me ajuda a ser, Senhor, servo teu e fazer a tua vontade. Me ajuda a viver uma vida de santificação, uma vida pura, Senhor, pregando a tua palavra e fazendo, Senhor, segundo a tua vontade. Ajuda os teus filhos, Senhor, não deixa eles se perderem na caminhada, não deixa eles esquecerem que a vida de santidade é uma prática que temos que ter na nossa vida. Não deixa eles apostatarem da fé, apostatarem da sua moral, mas que possam, Senhor, levantar a bandeira do Evangelho e ser servos e servas do Senhor. Visita cada lar nesse momento, Senhor, abençoando e curando os enfermos, prosperando a vida e a chamada de cada um dos teus filhos, Senhor. Abençoa os nossos irmãos mantenedores e aqueles que nos ajudam aqui nessa programação. E abençoa, Senhor, este final de semana, esse mês de novembro que está se iniciando no dia de amanhã. Possa ser um mês em que nós possa fazer a tua obra e fazer a tua vontade. Em tudo nós te damos graças e te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Nossa gratidão pela vida da irmã Lidiane Batista Budel, lá do Cambaí, que esteve conosco. Um grande abraço a todos os nossos amados irmãos. Irmão Luizênio também, nosso querido irmão ali do bairro Boa Esperança, a nossa prima Cleci Ramires Godóis, Mandinha e os nossos queridos irmãos do Piauí, né? E se Jesus não voltar e estivermos com vida, na próxima sexta-feira aqui estaremos com mais uma edição do nosso programa Semeadores da Hora Final. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.